Quando se trata de matéria escura e energia escura, há mais desconhecido que conhecido. O que sabemos é que existe alguma força misteriosa em ação que atrai e mantém as galáxias juntas, enquanto a energia escura está acelerando o universo ao mesmo tempo. Mas nenhuma destas partículas misteriosas foi detectada. Mas agora, alguns cientistas acreditam que a matéria escura pode estar girando à volta das margens dos buracos negros, e outros físicos acreditam ter encontrado energia escura aqui mesmo na Terra, e alguns dizem que a energia escura pode não ser real afinal de contas. Será que é verdade? Prepare-se para descobrir as respostas a isso e muito mais. Se os físicos tivessem uma lista dos mais procurados, a matéria negra estaria no topo da lista. Isto porque a matéria escura é um material teórico invisível que deveria estar em todo o cosmos. De fato, apenas 5% do espaço é matéria normal, 68% é energia escura e é teorizado que os restos 27% são matéria escura. A matéria escura e a energia negra são o yin e yang do cosmos. A matéria escura produz uma força gravitacional atrativa, enquanto que a energia escura produz uma força repulsiva. O que sopra na mente é que estas partículas teóricas constituem 96% do universo, e mesmo assim não conseguimos ver nenhuma delas. Isto porque a matéria escura e a energia escura não produz, absorve ou reflete qualquer luz, o que significa que não tem interação com uma força eletromagnética. Então, se a matéria escura é invisível, então como é que os cientistas sabem que ela existe mesmo? A única pista que temos de que a matéria escura existe, no geral, é devido aos efeitos gravitacionais que tem sobre os objetos celestes no universo, como as estrelas e galáxias inteiras. Pense na matéria negra semelhante à forma como se vê o vento nas árvores. Sabe-se que há vento porque se pode ver as folhas em movimento, mas não se pode ver o vento. Os investigadores da NASA observaram certos aglomerados de estrelas exercendo muito mais gravidade do que deveria ser possível, com base na quantidade de matéria bariônica ou visível que contém. A NASA afirma que estas observações não fariam qualquer sentido sem matéria escura. Agora, a ideia de matéria negra não é relativamente nova. De fato, as primeiras pistas da sua existência surgiram nos anos 30, quando um astrônomo chamado Fritz Zwicky olhava para um enxame distante de galáxias que compõem um aglomerado do Coma e reparou em algo muito estranho. As galáxias estavam se movendo rapidamente. De fato, estavam se movendo tão rápido que os aglomerados deveriam voar separados, mas não fizeram isso. Isto levou Zwicky a acreditar que deveria haver algum material invisível escondido entre as galáxias que as mantinham juntas com alguma força gravitacional. Outro astrônomo fez a mesma observação. Vera Rubin descobriu que as estrelas estavam girando em torno das galáxias em espiral muito mais depressa do que se esperava, e para evitar que se estilhaçassem, deveria haver alguma força invisível mantendo elas juntas, possivelmente a gravidade da matéria escura. A partir daí, muitos investigadores se convenceram de que a matéria escura existe, e muitos tipos diferentes de partículas foram propostos para explicar a matéria escura. Mas até agora, essas experiências apenas excluíram os concorrentes, e ainda estamos de mãos vazias sobre o assunto. Mas agora, um novo estudo diz que talvez a matéria negra não exista. No estudo, os cientistas encontraram pequenas discrepâncias na velocidade orbital das estrelas distantes que não mostram quase nenhum efeito gravitacional. Basicamente, o estudo mostra que pode ser a nossa insuficiente compreensão da gravidade que está por trás da força gravitacional de ambos os aglomerados de galáxias conhecidas. Em vez de nuvens de matéria escura, há algo mais que poderia travar todo o cenário da matéria negra. Os astrônomos acabam de descobrir uma galáxia que não tem vestígios de uma matéria escura, ou aquilo que achamos ser a matéria escura. Uma equipe internacional de astrônomos estava olhando para a galáxia AGC 114905 e fez medições detalhadas ao longo de 40 horas utilizando telescópios de última geração. De fato, o que encontraram foi 6 galáxias com pouco ou nenhum vestígio de matéria escura. A AGC 11495 está a cerca de 250 milhões de anos-luz e está classificada como uma galáxia anã ultradifusa, referindo-se à sua luminosidade e não ao seu tamanho, uma vez que é aproximadamente do mesmo tamanho que a nossa galáxia Via Láctea. No entanto, contém 1000 vezes menos estrelas.
A ideia predominante é que todas as galáxias, incluindo as galáxias anãs ultradifusas, só podem existir se forem mantidas juntas por matéria escura, mas utilizando a forma padrão de revelar a matéria escura, que é medindo a distância do gás do centro da galáxia no seu eixo X e a velocidade de rotação do gás no eixo Y, a equipe descobriu que os movimentos do gás da AGC podem ser explicados pela matéria normal. Contudo, o problema continua a ser que a teoria prevê que deve haver matéria escura na galáxia AGC, mas as observações mostram que ela simplesmente não existe. Mas há algumas explicações possíveis para a falta de matéria escura. Um exemplo é que a galáxia poderia ter tido a sua matéria escura despojada por outra grande galáxia próxima. O problema com isso é que não existem galáxias vizinhas. Outra suposição é o ângulo estimado em que os investigadores pensam estar a observar a galáxia. Embora isto possa apontar para o fim da teoria da matéria negra, tem havido outras novas teorias que podem provar o contrário. A caça às ondas gravitacionais e as ondulações no espaço-tempo causadas por grandes cataclismos cósmicos poderiam ajudar a resolver outros dos grandes mistérios do universo, chamado nuvens de bóson. E se são realmente matéria escura? Os investigadores estão utilizando instrumentos poderosos, tais como o interferômetro laser do Observatório das Ondas Gravitacionais, o detector avançado de ondas gravitacionais Kamioka, para detectar ondas gravitacionais a milhares de milhões de anos-luz de distância e localizar potenciais nuvens de bóson. As nuvens de bóson são constituídas por partículas subatômicas ultraleves que são quase impossíveis de detectar e que foram sugeridas como uma possível fonte de matéria escura. Os investigadores tentaram caçar estas partículas procurando ondas gravitacionais causadas por nuvens de bóson que giram rapidamente em torno de buracos negros. Estas partículas, se existirem, têm uma massa extremamente pequena e raramente interagem com outra matéria, e essa é uma das principais propriedades que a matéria negra parece ter. Ao procurarmos estas nuvens, poderemos ser capazes de localizar as partículas de bóson elusivas e possivelmente quebrar o código da matéria negra. Mas a matéria negra, uma das substâncias mais estranhas do universo, tornou-se recentemente mais misteriosa. Apesar de ainda não a termos detectado, um novo estudo diz que a matéria escura pode vir da matéria normal. Uma teoria mais antiga, chamada congelar, sugere que a matéria escura se formou no universo primitivo quando todas as partículas foram esmagadas juntas numa sopa quente e densa chamada banho térmico. A grande maioria destas partículas começou como matéria escura, que foi logo destruída assim que entrou em contato com a matéria normal, conhecida na cosmologia como aniquilação. O inverso desta reação teórica, na qual a matéria escura substitui a matéria regular mais abundante no universo primitivo, é chamada congelação. Os investigadores levaram esta teoria inversa ao extremo, sugerindo no início que a matéria regular compensava a matéria escura, por muito. No entanto, isso começou a mudar rapidamente. Usando um modelo teórico, quando uma partícula de matéria escura entrou em contato com outra partícula, aniquilou essa partícula e cuspiu duas partículas de matéria escura. Agora, isso é semelhante na forma como outras partículas fundamentais, como positrões e elétrons, se aniquilam umas às outras para produzir dois fótons. No entanto, este modelo produz matéria escura a um ritmo exponencial, em vez de um ritmo gradualmente lento ou logaritmo. Se este é de fato um verdadeiro mecanismo, então oferece uma explicação sólida para a atual relação de 6:1 de matéria escura em relação à matéria regular. Mas isso traz uma grande questão. Se a matéria escura converte todo o resto em mais matéria escura, significa que o universo está condenado a se tornar uma grande bolha de matéria escura? Porque se continuasse muito tempo, acabaria com um universo e muito mais matéria escura do que o nosso próprio universo. Contudo, este novo mecanismo teórico só funciona a uma temperatura extremamente elevada, como durante o início do universo primitivo. À medida que o universo se esfria, a reação cessava e a quantidade de matéria escura ficava fixa. Então, onde se encaixa a energia escura em tudo isso? A energia escura nem havia sido descoberta até 1998. As observações deixavam claro que o universo não estava apenas crescendo, mas também crescendo a um ritmo acelerado. Toda a matéria conhecida que podemos ver, planetas, estrelas e galáxias inteiras deveriam estar puxando para dentro do universo, não empurrando para fora. Na verdade, a expansão acelerada do universo foi uma enorme surpresa para os cientistas.
Foi nesse momento que os astrofísicos surgiram com a energia escura para explicar o estranho comportamento do universo. Preenchendo todo o espaço, a pressão negativa da energia escura está inflando o cosmos como um balão e interage muito pouco com a gravidade. E agora, os astrônomos pensam que podem ter acabado de descobrir a energia escura aqui mesmo na Terra por acidente, utilizando o método para encontrar matéria escura. Em 2020, os físicos que utilizaram a instalação Xenon 1T relataram que o detector experimental de matéria escura capturou um estranho sinal, possivelmente sugerindo uma nova física. Contudo, pouco tempo após a experiência, os físicos diziam agora que a experiência poderia ter capturado a primeira detecção direta de energia escura, a força misteriosa que está acelerando a expansão do universo. A experiência foi basicamente um grande tanque cheio de xenon líquido mantido em profundidade no subsolo. A ideia da experiência era que, se uma partícula de matéria escura fosse comprimida através do tanque, excitaria os átomos de xenon para produzir um flash de luz e elétrons livres, e o conjunto de sensores iria detectá-lo. Mas outras partículas conhecidas poderiam ter o mesmo efeito. Assim, colocar a experiência no subsolo ajuda a reduzir a probabilidade de ruído indesejado, mas não todas. Com isto, os cientistas calculam o nível de fundo esperado de eventos e depois verificam se as detecções reais são superiores a isto. Quando verificaram, ficaram surpreendidos ao encontrar um excesso de eventos, 53 para ser exato, sobre o fundo esperado de 232 eventos. Algo estranho parecia estar acontecendo, mas será que se tratava de matéria escura? O principal candidato na altura era uma hipotética partícula elementar chamada axioma solar, que, como o nome sugere, seria produzida pelo Sol. Não são considerados candidatos à matéria negra, mas outros tipos de axiomas são. Encontrar provas destes axiomas são um passo importante para encontrar a partícula de matéria escura elusiva. Mas após mais investigações, se descobriu que seriam necessários muitos axions solares para produzir o sinal observado. Foi agora que surgiram um culpado diferente, uma partícula portadora de força para a energia escura. Alguns astrônomos têm suas dúvidas e dizem que se foi encontrada a verdadeira energia escura, e é uma descoberta espantosa, mas muito mais precisa ser verificado antes de chegar a esta conclusão. Detectar matéria escura ou energia escura seria uma das descobertas mais importantes de todas, mas não é fácil encontrar algo que é invisível. Até 2025, a NASA vai lançar um novo telescópio concebido para desvendar o mistério por trás da matéria escura, o telescópio romano Nancy Grace. Quando os astrofísicos finalmente encontrarem matéria escura, estaremos aqui para falar sobre ela. Por isso, não se esqueçam de ficarem atentos aqui no nosso canal e obrigado por assistir.